E aí, pessoal do oitavo, como é que vocês estão? Tudo bem? Na paz? Bom, essa é uma semana diferente, né? Semana de avaliação. Então, eu tomei a liberdade de pegar esse nosso novo capítulo, né? Esse capítulo 3 que nós estamos estudando, e fazer uma retomada com vocês de alguns conceitos. Eu elaborei aí uma apresentação para vocês, para poder mostrar mais algumas características, né, da genética e da genética mendeliana, para facilitar, inclusive, a nomenclatura, a repetição de algumas nomenclaturas que são extremamente fundamentais no aprendizado de vocês, mesmo sabendo que esse conteúdo é um conteúdo extremamente pesado, né? Um conteúdo extremamente difícil de ser interpretado nessa fase, mas que eu acho que, de qualquer forma, já que nós temos que seguir com esse caminho, vamos trabalhar com o caminho que a gente tem, vamos trilhar esse caminho da melhor forma possível, certo? Então, eu separei uma aula de genética mendeliana sobre algumas características do Mendel, e eu acho extremamente importante que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo e entendam um pouquinho mais sobre a característica mendeliana, né? Essa história de Mendel, ervilha, genética e etc. Então, dá uma olhada aqui como funciona um pouco da genética mendeliana, tá? Bom, primeira coisa, né? Termos e expressões que nós vamos trabalhar. Segunda, a história do Mendel, os experimentos do Mendel e o que refere-se às duas leis. Nós estudamos só a primeira. A segunda, ela é a aplicação da primeira, tá? Sobre mais de um par, né? Então, lá, quando a gente estudou um par de genes, quando você estuda a segunda lei, você usa dois pares, tá? E não necessariamente essas características, elas estão combinadas. Então, por exemplo, na primeira lei eu só estudo, por exemplo, a cor do cabelo. Na segunda lei eu estudo a cor do cabelo e a cor do olho. A cor do cabelo e cor do olho não tem nada a ver, são expressados por genes diferentes. Mas eu consigo calcular a chance que uma criança tenha, por exemplo, de ser loira de olho claro, tá? Então, a segunda lei ela é a aplicabilidade da primeira, lógico. Nós temos algumas variações, e eu não vou entrar nesse mérito com vocês nesse primeiro momento. Então, vamos lá. Característica ou caráter ou traço ou caractere. Tudo isso são expressões que estão ligadas, né, ao que o indivíduo é, tá? Então, uma característica, um caráter, um traço, um alelo, tudo isso são fatores determinados pelo mesmo ponto, são sinônimos, ok? Fenótipo é o aspecto da característica, ou seja, é como eu sou, eu brinco, né? Que eu falo é como eu sou por fora. Óbvio que nós não temos tantas características assim, em que, por exemplo, elas são expressadas. Eu tenho características que eu posso ver e características que eu não vejo. Por exemplo, a ausência de dente do siso. Cara, só se eu fizer um raio-x. A ausência de apêndice, que é uma parte do seco, lá do órgão intestinal. A ausência dele, só vou saber se eu fizer uma ressonância, tá? Então, existem algumas características, o aspecto da característica, ele pode ou não ser visível. Mas, invariavelmente, eu brinco com a expressão, né? Que fenótipo é como eu sou por fora, tá? E o genótipo, Bom, o genótipo é a constituição genética. Corresponde a um determinado fenótipo. Então, por exemplo, eu tenho um par de genes, um par de alelos, um caráter, um traço para a cor do olho, tá? Então, eu tenho um gene, é como ele é dentro do seu núcleo, é o seu material genético. Alelos. Os alelos são os fatores que conferem formas distintas de uma característica, tá? Então, é o caráter, é o gene propriamente dito, tá? Esse gene, esse alelo, ele pode ser dominante, quando a gente fala que o fator mascara o aparecimento do outro. O Pro também coloca que é o número de vezes em que ele aparece pelo total de eventos. Eu tenho lá 100 filhotes de cachorro, de labrador. 80 são caramelo, 10 são marrons, 10 são pretos. Então, eu já entendi que a cor caramelo, né,
ou amarelo, como alguns autores colocam, ela é um caráter dominante, porque ela se expressa mais vezes. Já o caráter recessivo, ele que é mascarado pelo outro, ele só se expressa em dupla, tá? Então lembre-se, gente, que toda característica é expressa por um par de alelos, podendo ele ser duplo dominante, que a gente chama de homozigoto dominante, ou por duplo recessivo, homozigoto recessivo, ok? Ah, Pro, mas e aqueles que têm letras diferentes? A gente pode pensar assim também. Pode, tá? Mas ele é heterozigoto. Quando eu apresento um caráter dominante e um caráter recessivo, tá? Então, os alelos são distintos. Você pode falar que eu tenho lá maiúscula e minúscula, ok? Tudo bem? Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre o Gregor Mendel, né? O Gregor Mendel, né, nasceu na vila de Heinz-Zendorf, tá? Na Tchecoslováquia, ok? E em 1822, tá? Após estudar filosofia, né, em 1843, ele entrou para o monastério agostiniano de St. Thomas, tá? Em Brunn, na Eslováquia, quando adotou o nome Gregor. Então, galera, já parte do princípio de que ele era um religioso, porém ele era um cientista religioso, né? Muito legal que ele fazia estudos, então ele era um cientista. Ele era, né, da área ecumênica, ele era da área religiosa, porém uma pessoa extremamente interessada em ciência. Entre 1851 e 1853, estudou física e botânica na Universidade de Viena e retornou a Brême em 1854, passando a ensinar física e ciências naturais no monastério para os alunos do monastério, né, para os moradores, né, que a gente, os internados, ou internato que a gente fala, né. Em 1856, ele realizou os primeiros grupos de experimentos sobre híbridos. Lembrando que o híbrido é o resultado entre o cruzamento de dois puros, tá? Trabalhou com eles até 1868, quando foi eleito abade, né, do monastério. E ele morreu em 1884, tá? Bom, quais foram os experimentos do Mendel, né, que a gente chama de panorama pré-mendeliano? Como eram? A noção predominante era que a herança por mesclagem, segundo o qual o espermatozoide e o óvulo continham amostras das essências, olha as expressões que legais, né? Das essências de várias partes do corpo dos pais, que se misturavam para formar um novo padrão individual, ou seja, o filho. Essa hipótese explicava o fato de que a prole exibe tipicamente algumas características de ambos os pais, mas não explicava por que nem sempre os filhos possuíam essa mistura intermediária das características dos pais. Então, por exemplo, como eu disse para vocês, eu tenho uma pessoa de olho claro, de olho escuro, do casal de olho escuro tendo um filho de olho claro. Como é que você explica isso na essência? Não dava para explicar naquela época, né? Então, havia esse buraco, né? E aí, você tem a chamada herança particulada, tá? Com o resultado do trabalho, Mendel propôs substituir a teoria por herança de mesclagem pela teoria de herança particulada, deixando o processo mais individualizado. Ele introduziu o conceito de gene, mas não a palavra, em 1865, tá? Que seriam unidades individuais independentes herdadas ao longo de gerações e que determinariam o aparecimento de características hereditárias. Uma coisa muito interessante, galera, é que em 1865 já haviam passado 6 anos da publicação do livro A Origem das Espécies do Darwin, que foi feito na Convenção Internacional de Viena em 1859. Então, o Darwin ele não tinha essa ideia do conceito, né, de unidade genética feita por Mendel, mas ele já tinha a noção da herança dos caracteres adquiridos dos indivíduos, que davam-lhes vantagem, né, que ele fala sobre o processo de seleção natural. Então, por razões tais como o pioneirismo no uso da matemática para tratar problema biológico e a pouca divulgação, os trabalhos não foram reconhecidos até 1900, quando 3 pesquisadores, né, o De Vieras,
o Corrins e o Tschermak, né, trabalhando independentemente, redescobriram e divulgaram os resultados de Mendel. Os resultados de Mendel eles só foram efetivamente publicados em revista científica em 1906, tá? Na Journal of Genetics, tá? Então, quais as razões para o sucesso do Mendel? Tá? Tomou conhecimento dos trabalhos de seus colegas, chamados de hibridizadores, que cruzavam puros. Planejou os experimentos com muito cuidado. Escolheu material de pesquisa adequado, que foram as ervilhas. Executou os experimentos com rigor, que isso em ciência é muito importante. Né? A gente vê essa briga aí enorme falando da vacina russa. O medo dos cientistas é que a vacina russa, porque ela não é considerada já uma solução, exatamente por quê? Porque não há rigor científico nos experimentos feitos com essas vacinas. Não significa que ela não tenha chance, mas você precisa de etapas. Quando a gente fala de rigor científico, existe todo um processo que deve ser seguido à risca. Tá? Análise de dados matemáticos que até então não existiam. Os dados eram todos observativos, né, como é o caso do próprio livro da origem das espécies do Darwin, né, e ele testou suas hipóteses em novos experimentos. Então ele foi um pioneiro, tá? Por isso que ele é chamado de pai da genética. Bom, por que ele escolheu a ervilha, né, o Pissum savatum, né, sativum, perdão, o Pissum sativum? Disponibilidade de ervilhas em variedades puras, com características contrastantes, trazidas por um mercador a preço baixo. Módico é baixo. As ervilhas são autofecundantes, elas são autopolinizantes, então permite a realização de cruzamentos planejados. A plantação ocupava pouco espaço. O tempo de geração é de mais ou menos 38 dias. E a colheita da descendência era farta, porque produz muitas sementes. Durante 2 anos ele fez esses testes, tá? De pureza e escolha das características, né, que utilizaria em seus experimentos. Então ele estudou a superfície da ervilha, a cor da ervilha, a cor da vagem, o tipo de vagem, o tipo de a altura da planta, o tipo de ramo foliar, o tipo de flor, né? Se a flor dá na ponta ou nas laterais, e a cor das pétalas das flores. Então ele usou 7 caráteres, tá? Então ele usou 7 características diferentes e as estudou individualmente. Então, se o interesse dele primeiro era na superfície da ervilha, se ela era lisa ou enrugada, ele estudava só isso, o resto não importava para ele. Se ele queria estudar a cor da ervilha, não importava para ele as outras características, tá? Ele estudava única e exclusivamente as cores das sementes e assim por diante, tá? Mendel possuía vários pares de plantas exibindo diferenças em seus caráteres. Então ele tinha sementes lisas ou rugosas, amarelas ou verdes, vagens inchadas ou infladas, ou que a gente chama de secas ou sulcadas, verdes ou amarelas, flores violetas ou brancas, tá? Terminais é quando a flor dá na ponta da árvore, né? E axial é quando ela dá na lateral. E se a planta era alta ou baixa. Então perceba aí que você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características, tá? Então são 7 caráteres diferentes que ele estudou. E aí, galera, como eu falei para vocês, essa tabela ela é muito maravilhosa. Ela é diferente do que aparece lá no livro. Por quê? Porque não aparecem os números. Então, olha só que legal. Cruzamento entre parentais lisas e rugosas, sementes. A primeira geração 100% lisa. Ele espera essas sementes germinarem, tá? Gerarem plantas, espera elas darem flor, né? E aí cruza. O cruzamento gera uma segunda geração. E aí, quando ele cruzou essa segunda geração, gerou essa segunda geração, ele obteve, em seus experimentos médios, 5.474 ervilhas lisas e 1.850 rugosas. Quando ele fez a divisão, dava 2,96 para 1. Ou seja, quase 3 ervilhas lisas para uma rugosa. Fez isso com semente amarela e verde. Fez isso com a pétala.
fez isso com o tipo de vagem, fez isso com a cor da vagem, com o tipo de flor, será axial da árvore que dava flor, na ponta ou na lateral, e plantas altas e baixas. E curiosamente, galera, se você observar, o desvio era muito próximo de 3. Esse é o motivo pelo qual o xadrez mendeliano é proporcional sempre 3:1. Então, eu sempre vou ter 3 dominantes para um recessivo aplicando a primeira lei de Mendel. Ok? Então, essa é uma característica muito importante nesse processo, tá? E aí, os cruzamentos. Pegou a cor da flor, parental, branca e violeta. A primeira geração filial, que a gente chama de F1, deu 100% violeta. No retrocruzamento, ou cruzamento recíproco, o resultado foi o mesmo. E na autopolinização, ele colheu 929 sementes. Essa segunda geração filial, né, após o plantio, produziu 705 plantas violetas. Então, galera, ele esperou crescer, né? Gerou 705 plantas com flores violetas e 224 com flores brancas. Se eu dividir 705 por 224, dá 3,15:1. E aí a gente estabelece a proporção 3:1. Forma da semente, lisa ou rugosa. Já mostrei para vocês, olha lá. 2,96 ou 3:1. Existe uma matemática que depois foi criada no final do século XIX, que a gente chama de desvio padrão. Depois eu mostro para vocês. É como aqueles percentuais que você vê na televisão sobre disputas eleitorais, que a Globo fala, a margem de erro para mais ou para menos. É isso aí que você está vendo desse 2,96. Então aí deu para menos, mas podia ter dado para mais, como no anterior que deu 3,15. Em todos os experimentos ele obteve sempre os mesmos resultados em F2, ou seja, uma proporção com desvio de 3:1, tá? E se repetiu para cada par de característica testada. Uma das características ficava completamente ausente na primeira geração, porém reaparecia na segunda, numa proporção de 25%, ou 1/4. A dedução de Mendel foi que as plantas F1, apesar de terem aparência dominante, né, tinham a aparência dos seus pais, que a gente chama de genitores, receberam a capacidade de produzir ambas as características. E que essa capacidade era transmitida para a geração seguinte sem haver mistura. O fenótipo que não aparecia, né, em F1, ele chamou de recessivo. E o outro, que aparecia em F1, ele chamou de dominante. A dedução da primeira lei, né, que você tem lá de cor da semente amarela e verde, 100% elas deram na primeira geração amarelas. No cruzamento entre elas, 6.022 para 2001. Dando então, galera, olha lá, 3:1. Autopolinização de F2, e aí você faz a geração F3. Das plantas de F2 de sementes verdes, produziram somente plantas com sementes verdes. Das 519 plantas F2 com sementes amarelas, eu tive a produção de 166 plantas amarelas e 553 plantas de sementes verdes e amarelas, com a proporção que a gente fala, 3:1. Dessa forma, todas as sementes verdes eram puras. Das amarelas, 1/3 era pura, homozigota, 2/3 era híbrida ou heterozigótica e 1/3 era pura homozigota recessiva, tá? Assim, a relação de 3:1 seria melhor escrita. Seria melhor escrita. Uma homozigoto dominante, 2 heterozigóticas dominantes e uma homozigota recessiva, tá? Então, ele diz que a relação fenotípica com a relação fenotípica. 3/4 amarelas e 1/4 verde, pelo cruzamento mendeliano. 1/4 pura, amarela. 2/4 ou meio, ou 50%, amarela híbrida. Ou seja, ela contém o gene para amarelo e o gene para verde. E 1/4 verde pura, ok? Então, a primeira lei de Mendel diz que os dois membros de um par de genes se separam durante a formação dos nossos gametas. Não importa se você está estudando ervilhas, seres humanos ou moscas. Cada membro do par de genes é carregado por metade dos gametas do indivíduo. Porque quando você junta metade do papai com metade da mamãe,
isso dá um inteiro, tá? E aí, a cor da semente, né? Amarela F1 impura com verde. Deu uma proporção, curiosamente, ó, 1:1. Então, metade, olha que legal, né? Metade verde, né? Metade. Então, eu não entendi. Como não? Olha só. Ele pegou uma amarela F1, azão, azinho, e cruzou com uma verde, azinho, azinho. Geração pura, geração F1. Pegou o F1 e cruzou com a parental. E aí, galera, o que aconteceu? Eu tive a geração F2 com 58 amarelas e 52 verdes. Ou seja, comprovando a ideia do que ele imaginava, uma proporção de 1:1, tá? A explicação de Mendel é: existem determinantes hereditários na natureza particulada. Cada caráter é determinado por 2 elementos, que hoje a gente chama de genes. Os membros de um par de fatores se separam na formação dos gametas de maneira equitativa ou igual. Cada gameta carrega só um elemento do par, tá? Um elemento do par de um dos fatores. E a união dos gametas, ela é aleatória, produzindo as proporções observadas, beleza? Então, da representação dos cruzamentos possíveis, ó, azão, azinho, azão, azão com azão, azinho, gametas A e Azinho. Esse só produz A, esse só produz Azinho. A geração F1, ela só vai produzir indivíduos azão, azinho. E aí entra o xadrez mendeliano que o Pro falou tanto para vocês. Do quadro de Pinet ou xadrez mendeliano, ó, o que eu faço? Eu coloco o gameta do papai de um lado, gameta da mamãe do outro, as características do papai de um lado, da mamãe do outro, e junto, ó. A com A, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azão, azinho. Sempre o dominante vem na frente. E azinho, azinho. Na proporção fenotípica eu tenho pura amarela, híbridas amarelas e uma pura verde, tá? Então, é muito fácil esse diagrama de Pinet, é bem tranquilo de colocar, ok? Segunda lei. Aí a segunda lei, olha que legal. O Pro vai falar bem rapidamente para vocês, tá? Eu não vou adiantar esse processo, ok? Tudo bem? Então, ó, você tem lá, ele pega uma semente lisa e verde e cruza com uma rugosa e amarela. E aí, olha que curioso, ele teve 100% de lisas amarelas. Quando ele, né, cruza essas sementes entre si, ele obtém 315 lisas e amarelas, 108 lisas e verdes, 101 rugosas e amarelas e 32 rugosas e verdes. Então, deixa eu explicar de uma maneira bem simples para vocês. Na anterior, aqui, ó, você não tem, né, 4 possibilidades? Então, eu tenho um par, né, o cruzamento entre 2 indivíduos gera para mim 4 possibilidades. Só que eu estou usando 2 fatores. Quando eu uso 4 fatores, você multiplica 4 vezes 4. 4 vezes 4 me dá um total de 16 fatores, ou seja, 16 genótipos possíveis, dando uma proporção de 9 fenótipos lisas e amarelas, 3 lisas e verdes, 3 rugosas e amarelas e uma completamente recessiva, rugosa e verde. É só você perceber que as letrinhas são diferentes, tá vendo? Ó? Igualzinho, ó, letrinhas diferentes. Só que ela aparece 2 vezes. E aí existe uma regra. Você cruza esse fator e esse fator, você multiplica o número de gametas. Se aqui você produz 4 gametas, 4 possibilidades, 4 vezes 4 dá 16 possibilidades. Pro, e se forem 3 pares? Se forem 3 pares, você faz 4 vezes 4 vezes 4, o que vão me totalizar 64 possibilidades de genótipos. Então, você vai sempre multiplicando os fatores. Tudo bem? A dedução, então. A proporção ela é simplesmente uma combinação aleatória das duas proporções independentes de 3:1. Tá? Então, foi essa a ideia que ele teve. Tá? De 4 genótipos. Como eu produzo 4 genótipos possíveis em um lado e 4 genótipos possíveis em outro, 4 possibilidades de um lado e 4 do outro, eu multiplico tendo 16 possibilidades, tá? Nessas características. Então, durante a formação dos gametas, a separação dos alelos de um par é independente. Tanto que a gente estava estudando a cor da semente e a superfície da semente. Ou você podia também fazer
A cor da semente é a altura da planta. São independentes, ok? E aqui como funciona, ó. A geração, né? F1, ela forma os gametas, ó, R e V, Rão e Vzinho, Rinho e Vzão, e Rinho e Vzinho. E aí você produz 16 possibilidades, ó, tá? É muito legal essa segunda lei no diagrama de Pinet ou xadrez mendeliano, beleza? Então, galera, é só o comecinho, né? Eu resolvi fazer essa retomada com vocês. Lógico que na nossa aula de Zoom a gente pode esclarecer melhor essas dúvidas, mas eu acho que essa apresentação ela ficou bem legal. Depois o Pro disponibiliza essa apresentação se vocês quiserem lá na plataforma, tá bom? Galera, aquele beijinho biológico para vocês e até a nossa próxima aula.